olhando assim meu caminho, Jairo, eu acho que eu sempre fui muito bem resolvida, assim, muito bem resolvida mesmo. Acho que eu vivi sempre, pelo menos do que a gente lê, né, um básico decente, bom, assim, de dali eu ter bons trampolins para alçar bons voos, assim, ou quem sabe dar bons mergulhos, né? Então, eu acho que e tem uma percepção que eu tenho aqui, é que eu ainda tenho coisas para desenvolver, para descobrir. Eu não sei te explicar muito bem, né? Mas eu acho que eu ainda tenho, porque uma coisa eu te falo, aonde eu entendo que eu sempre fui muito bem resolvida, sempre me compreendi, sempre falo, eu funciono assim, tá bom, né? Sempre tive a coragem de me explorar, né? De me descobrir, foi que eu percebi o externo da nossa cultura, nas falas de algumas pessoas, de algumas parcerias, de uma tentativa de tolir, uma tentativa de diminuir, uma tentativa de tirar esse brilho, esse viço. Isso eu percebi bastante. Acho até que, por vezes, sistemas e pessoas até conseguiram, por um momento, me enrijecer nesse sentido, assim. Porque eu acho que a vida que se está levando hoje, a gente tem que lutar bastante para, pelo menos, voltar ao que era, porque os modos de vida estão muito duros, assim, né? E eu acho que esses movimentos que estão surgindo de sororidade estão super, assim, mais do que necessários, assim. Então, eu estou gostando muito do que eu estou vendo nascer agora. Sim, a minha mãe sempre, mesmo tendo sido criada por uma cultura extremamente patriarcal, no interior do estado do Rio, em Campos dos Goytacazes, o meu avô, né, do tipo assim, Marinha já aprendeu a ler? Então tá bom, precisa mais ir para a escola, não. Já sabe ler receita? Tá bom. É natural, não era maldade, era cultura. Só que, claro, ela não parou, né, porque aí a minha avó falou, não, filhinho, aquele jeito, né, mas as mulheres vão encontrando seus jeitos, né, não precisa peitar na testosterona, né? Então a gente vai encontrando formas. Mas a minha mãe sempre foi uma voz de muito brilho, de muita cor dentro da minha casa. As minhas amigas procuravam a minha mãe para conversar. E isso, eu de vez em quando, de um lar ou outro de amiguinhas, eu sofri uma represália, assim, não, essa sua amiga Babi não vai vir para cá, não, é muito moderna, a mãe dela conversa tudo, fala sobre sexo com vocês. A minha mãe era tão bacana nesse sentido, sempre foi, que ela sempre conversou na proporção da nossa idade, né, então, ela nunca adiantou, não foi daquelas que ficou mostrando coisas, nada disso. Legal, Ela sempre legal. ouviu muito também, enfim, uma psicóloga amadora, né? Vamos dizer assim, um ouvido, uma escutativa bonita. Sem dúvida, a gente ainda enfrenta várias questões de dificuldades que a Babi bem pontuou, e antes eu gostaria de ressaltar, dentro do depoimento da Babi, que eu achei uma graça, assim, a questão que ela fala de que o sexo é, sim, inesgotável, né? A gente sempre tem aquela sensação de que sempre tem algo a aprender, e ele morre com a gente. Essa ideia de achar que a terceira idade, ou que depois vai chegar uma hora em que a gente não faz mais, isso não existe. Outra questão que ela levanta é a sororidade, que vem vindo com muita força, com essa força da mulher e essas discussões, apesar de algumas frentes mais conservadoras, eu acredito muito nisso. E a importância da educação sexual, como isso é importante, e tem estudos que mostram com muita evidência que quando a gente tem pais que participam dessa educação com afeto, e isso que ela pontua que é no tempo certo, não adiantar, nem não falar, né, que também às vezes é pior não falar do que reprimir. Então, ela traz 3 elementos muito importantes para que chegue na adultez essa mulher com as suas capacidades e até de perceber, de conseguir driblar, de não ser tão tolhida. E aí entram essas questões que tu pergunta, né, Jairo? Quanta coisa ainda acontece. Eu atendo tanto no nível privado, quanto eu coordeno um serviço de sexologia que atende violência sexual, aborto legal e sexologia aqui em Porto Alegre. É o maior serviço de
de referência, a gente atende de 1.000 a 2.000 ano, né, uma equipe multidisciplinar. E o que mais acontece? As mulheres, e isso também é dito por estudos até fora do Brasil, a grande maioria das mulheres, por exemplo, na questão orgasmo, tem orgasmo mais ou menos na metade das vezes que tem relação, ou se submetem a uma frequência que não gostariam de ter. Ou tem relações, às vezes elas te contam que tem relações 3 vezes por semana, dor sempre e orgasmo nunca. E aí tu pergunta, mas em nome de que está transando com essa frequência? Então tem uma série de contingências que ainda é em função da questão cultural, patriarcal, que a Babi também ressaltou, 10 a 20% das mulheres nunca têm orgasmo, e talvez uma minoria vai te dizer que tem orgasmo sempre. E não é aquela questão de ter que ter orgasmo, não é pela ditadura do orgasmo, mas o que está por trás de uma mulher que te diz, doutora, mas ela te diz assim, mas tem alguém que não goza? Então, tu entrar na relação sexual com essa perspectiva de que ela vai dar prazer, sim, mas ela também quer o seu prazer. O que está por trás de uma mulher que te diz isso? Que ela tem essa satisfação. E isso é ter orgasmo sempre, ou ter orgasmo, ou enxergar o sexo numa perspectiva de que a funcionalidade sexual dela também funciona, é boa. O que está por trás dessa informação? Tem muita coisa. É uma mulher com atitude, é uma mulher que teve educação sexual, que se coloca na cena sexual.